Olá, amigos. É com muita satisfação que vamos dar início a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma atividade na Casa Espírita, nós vamos fazer uma pequena oração para que possamos harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Então eu convido a todos para que elevemos os pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos, desejando que eles possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando nessa tarefa, nos inspirando para que consigamos encontrar as palavras adequadas para o bom entendimento do Evangelho de Jesus. E que, da mesma forma, todos aqueles que estiverem nos acompanhando possam também ser auxiliados no entendimento da mensagem, para que no final desse trabalho todos nós possamos refletir um pouco melhor sobre os ensinamentos de Jesus. Sê conosco, Mestre amado, em todos os dias da nossa vida. Dessa forma, então, nós vamos dar início aos estudos desse momento, passando pelo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver os itens 5 a 8, 10, 12, 13, 15 e 16. O título desse capítulo é Não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita. Então a gente, ao longo desse processo, desse trabalho, a gente vai conhecer o óbolo da viúva, compreender a importância de se convidar para a festa os pobres e os estropiados, sem esperar retribuição nenhuma. E também vamos ver qual o sentido da verdadeira caridade. Então o Evangelho começa com Jesus sentado de frente do ofertório. E Jesus estava observando como o povo lançava ali o seu dinheiro, e viu que muitas pessoas ricas depositavam quantidade bem grande de moedas. Esse ofertório também era conhecido como gasofilácio, ou cofre, que tinha a aparência de uma trombeta. E esse formato de trombeta, ele ampliava o som das moedas quando elas eram jogadas, ficando bem claro, então, que os ricos depositavam grande quantia e, portanto, as suas doações faziam grande barulho. Nesse momento veio também uma pobre viúva, que apenas depositou 2 pequenas moedas de baixo valor. Jesus, então, aproveitando a oportunidade, chamou os seus discípulos e disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas moedas no cofre. Porque todos os outros deram o que estava sobrando, ao passo que ela deu tudo o que tinha, inclusive para o seu sustento. Essa passagem a gente pode ler com maior clareza no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21. A gente pode entender, então, que essa pessoa, essa viúva, não teria recursos nem mesmo para a sua próxima refeição. E muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, porque não possuem recursos suficientes. Mas elas também se esquecem que essa não é uma das condições para se fazer a verdadeira caridade. Pois distribuir aquilo que nos sobra, ou seja, o supérfluo, anula o mérito da intenção, já que na verdadeira caridade deve-se pensar nos outros antes de se pensar em si próprio. A verdadeira caridade, nesse sentido, estaria em procurá-la no nosso trabalho, pelo emprego das nossas forças, da nossa inteligência, dos nossos talentos, e nele encontrar os recursos de que precisamos para realizar os gestos materiais generosos que buscamos. Nisso sim, estaria o sacrifício que mais agrada a Deus. Infelizmente,
A maioria dos homens vivem sonhando e gastando o seu tempo procurando o meio mais fácil e rápido para se enriquecer, se possível, sem muito esforço, e acabam correndo atrás de quimeras. Aliás, será que é só através do dinheiro é que se pode fazer caridade? Todo aquele que sinceramente desejar ser útil encontrará muita ocasião para realizar o seu desejo. Se não for de um jeito, será do outro, porque não existe ninguém que, no pleno gozo das suas faculdades mentais, não possa prestar qualquer serviço que seja, oferecer um consolo, diminuir o sofrimento físico ou o sofrimento moral de alguém. Nesse gesto é que está contido o óbolo, que é a doação, o óbolo do pobre e a moeda da viúva, que Jesus se referiu. O valor material da oferta não é importante quando se pratica caridade. O fundamental é o sentido de amor e despreendimento que acompanha essa atitude. Jesus, mais adiante, oferece um outro ensinamento, quando ele diz: quando fizer uma festa, não convide para ela os vossos amigos, mas convide sim os pobres e os estropiados. Complicada essa mensagem de Jesus, para o nosso entendimento. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez dos nossos amigos, alguém deva convidar para sua casa os mendigos que estão na rua. A gente não pode se esquecer que Jesus falava por metáforas. E essas palavras, que são absurdas se interpretadas ao pé da letra, interpretadas literalmente, mas elas se tornam sublimes se buscarmos o seu entendimento pelo componente espiritual. O conteúdo da mensagem se revela nessas palavras. Serei felizes, porque essas pessoas não terão meios de vos retribuir o convite. Quer dizer, não se deve fazer o bem buscando uma retribuição, mas fazer o bem tão somente pela satisfação de o praticar, nada querendo em troca. E quem são os pobres e estropiados? Os pobres e estropiados são os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, retribuir a nossa doação, nem a nossa atenção. Então, por esse ensinamento, simplesmente passando por essas palavras, seria melhor a gente não retribuir o benefício recebido. Não é isso que mais ou menos está sendo ensinado? Não é isso, pois a gratidão é sempre justa e bem-vinda, e a gratidão revela uma elevação espiritual. Apenas Jesus quis dizer e ressaltar que a retribuição ela não deve ser a primeira intenção a nos despertar os impulsos para a prática do bem. Ou seja, a gente não deve iniciar uma atitude benéfica esperando uma retribuição, esperando um retorno, que alguém nos recompense pelo que estamos fazendo. E mesmo que a gente não tenha recursos financeiros, a caridade ela pode ser praticada, porque ela também pode ser feita de várias outras maneiras. Pode-se fazer a caridade, por exemplo, através dos pensamentos, ou através das palavras, ou mesmo através das ações. Como poderia ser feita a caridade por pensamentos? Ora, a oração, por exemplo, é uma forma de caridade pelo pensamento. Podemos orar pelos pobres, pelos abandonados, por aqueles, por exemplo, que morreram sem se questionarem ou até mesmo imaginarem como seria depois da morte. Ou seja, por aqueles que viveram toda a sua passagem como ateus e serão surpreendidos pelo reencontro com a realidade espiritual que os está esperando.
A caridade, ela pode ser praticada também por palavras. Quando, por exemplo, oferecemos bons conselhos aos que estão em desespero, em sofrimento e sem esperança. Conte, por exemplo, a eles como o Espiritismo mudou a sua vida e também pode mudar a dele. Ofereça a sua experiência como um elemento de auxílio. Tome a frase de Jesus, amai-vos uns aos outros, como lema. Transfira essas palavras para seu lema e, se possível, reúna todos em torno dessa bandeira. E também a outra maneira de se fazer a caridade é pela ação efetiva, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance e todo o bem que tiver dentro das nossas possibilidades, logicamente, sem prejuízo para nós mesmos e para as nossas famílias. Nós não vamos tomar nenhuma atitude, que traga prejuízo para as nossas famílias, para o sustento, para a continuidade da nossa vida material. Em resumo, seja bom, seja caridoso, amando uns aos outros e nunca se esquecendo que no quesito dos caminhos para a evolução espiritual, a caridade e o amor estão em primeiro lugar. Quais são os quesitos mais importantes para a nossa transformação interna, a nossa melhora moral? Prática da caridade, vivência do amor. A caridade é a virtude fundamental que serve de apoio a todas as outras. Sem ela, as outras virtudes não existiriam. Olha a importância da caridade. Sem a caridade, nada de bom se pode esperar de alguém. Não há interesse moral que nos guie sem a caridade. Não há fé, pois sem a caridade não há fé, pois a fé é como uma pura luz que brilha em uma alma caridosa. Nesse sentido, um espírito chamado Carita nos trouxe uma mensagem durante a codificação lá na cidade de Lyon, na França, em 1861. Ele nos diz: chamam-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Me acompanhe, pois conheço o caminho que todos devem seguir. Não temas nada, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, vale a pena a gente ressaltar a importância de fazer a caridade. E ela é tão importante que Kardec, dentro de seus inúmeros ensinamentos, nos disse que fora da caridade não há salvação. Kardec não disse nem fora do espiritismo não há salvação. Ele foi muito além, fora da caridade, porque a caridade é o amor em exercício. Um outro espírito protetor nos fala que todos os dias ele ouve dizer: eu sou muito pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias ele percebe que as pessoas faltam com a indulgência aos seus semelhantes. Ora, a indulgência não é também uma forma de caridade? Você que pode fazer a caridade praticando apenas a indulgência, não a deixe de fazer. E mais ainda, faça em abundância, faça largamente. E quando nós estamos falando em indulgência, é evidente que nós estamos nos referindo ao perdão e à misericórdia. Perdoar é um ato de caridade. Quando a gente aceita o perdão que vem do coração de outra pessoa, nós estamos sendo caridosos para com ele. E a misericórdia também. A misericórdia é se condoer com o sofrimento do outro, é ser misericordioso, é uma atividade caridosa da nossa parte. Quanto à caridade material, vou lhes contar uma pequena história. 2 homens
acabavam de morrer. Então disse Jesus: enquanto esses 2 homens viveram, eles colocaram em sacos diferentes as suas boas ações, para que quando morressem, elas pudessem ser pesadas. Quando eles chegaram, então, nos seus últimos momentos, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um saco, o primeiro saco, estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava o som de um metal que o deixavam bem cheios, ou seja, percebia-se que ele estava cheio de moedas. O outro era pequenino e tão vazio que se podia contar as moedas que tinham dentro dele. Este é meu, disse um. Estou reconhecendo. O saco é grande, eu fui rico e dei muito aos pobres. Este é meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir e acabei dando muito pouco. Mas que surpresa! Colocados os 2 sacos na balança, o maior e mais volumoso, aquele que estava cheio de moedas, se mostrou mais leve, enquanto o saco pequeno e vazio se mostrou mais pesado, tanto que elevou muito o prato do saco mais volumoso. Então, quando foram colocados os 2 sacos na balança, o que estava mais pesado acabou se mostrando mais leve que o outro, tanto que o saco mais vazio elevou o saco que estava mais cheio, ou seja, mostrando que ele tinha mais peso do que o outro. Deus então disse ao rico: você deu muito, isso é uma verdade, mas deu por ostentação e para que o teu nome estivesse em todos os templos, alimentando o seu orgulho. E deu ainda o que lhe estava sobrando. Depois disse ao pobre: você deu pouco porque também tinha pouco, mas cada uma das suas moedas que estão nessa balança representam uma privação que você mesmo te colocou. Você não deu esmolas, mas praticou a verdadeira caridade, que tem um valor muito maior. Que história interessante para a nossa reflexão, Jesus continua: você fez a caridade de uma forma natural. Você foi indulgente, não julgou o seu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações revelaram o seu caráter de bondade. Venha para a minha direita e receba a tua recompensa. Quem nos traz essa lição é um espírito protetor que se manifestou também durante a codificação na cidade de Lyon, na França, em 1861. Então, todas essas instruções, elas deixam bastante claro que existem diversas maneiras, diversas formas para se fazer a caridade. A caridade, ela pode ser feita com dinheiro, ela pode ser feita sem nenhum dinheiro, ela pode ser feita pelo rico, ela pode ser feita pelo pobre e por todas as pessoas que gozam de sua saúde mental. Então, não há quem não possa fazer caridade. Todos nós, se buscarmos, vamos encontrar uma maneira de fazer essa caridade. Vamos então oferecer um pouco do que já conquistamos ao socorro dos necessitados. Vamos usar a nossa inteligência em auxílio dos nossos irmãos. Todos nós, espíritas, fomos muito beneficiados por essa doutrina que nos trouxe tanto conforto, tanto conhecimento. Que tal a gente compartilhar também essa doutrina com os outros? Quando possível, sem fazer proselitismo, mas quando possível mostrar que existem informações importantes que estão à disposição de todos.
que estão aí para o conhecimento geral, e muitos se negam, né, a conhecer essas verdades que estão colocadas na doutrina dos espíritos. Seja qual for a nossa classe social, sempre vai existir alguma coisa que a gente vai poder dividir e compartilhar com os outros. Por menos que a gente tenha, vamos nos lembrar do óbolo da viúva, né? Por menos que a gente tenha, a gente consegue sim compartilhar. Um pouquinho que a gente doa com sentimento, né, com abnegação, com amor fraterno, vai trazer um benefício enorme para aquele que está precisando e esperando uma ajuda. Seja o que for que Deus tenha nos agraciado, Ele pode ter nos dado muito, né, através dos nossos próprios esforços, é claro, né, ou não, né? É sempre bom a gente lembrar que todos os benefícios que a gente tem, inclusive os materiais, eles foram ofertados, né, através da nossa inteligência. Eles foram alcançados através do nosso trabalho, do nosso esforço, né? E isso acontece pela benevolência de Deus, né, que permite que a gente alcance todos esses ganhos através dos nossos esforços e das nossas inteligências, né? Então sempre vai haver alguma coisa para a gente compartilhar com aqueles que menos têm. Você pode pensar que ao dar algo seu, você estará dividindo aquilo que você tem e que os seus tesouros vão ficar menores, porque você está dando. Mas, contudo, os seus tesouros no céu ficarão maiores, como o pobre que doou mais que o rico. Doou menos que o rico e recebeu mais no final. Lá no plano espiritual, você poderá colher multiplicado por 100 o que tiver semeado em benefício dos pobres, né, que estão aqui nesse mundo, buscando enfrentar os seus desafios para o seu melhoramento moral, né, para alcançar a sua melhora moral. Essa mensagem foi transmitida por um espírito chamado João, na cidade de Bordeaux, na França, durante a codificação também, em 1861. Então, amigos, esses foram os ensinamentos do Evangelho de hoje, para que a gente possa conhecer, refletir e, quando possível, colocá-los em prática. Sempre que eu finalizo uma preleção, eu gosto muito de fazer um convite para que as pessoas leiam, né, o que foi aqui dito, porque a nossa intenção é transmitir a mensagem, mas nem sempre a gente tem a habilidade necessária, a capacidade necessária para tornar as nossas palavras de fácil entendimento, né? Então fica o convite para que a gente leia o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não é muito curto, ele é até meio longo, né? Mas vale muito a pena. Os itens 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 e 16. É claro que se você estiver inspirado, leia todo o capítulo, não apenas esses que nós estudamos agora, porque daí você vai ter um entendimento completo, né, sobre o tema. Não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita. Então, para finalizar a nossa atividade desse estudo, eu vou convidar a todos para que a gente possa fazer uma pequena vibração e, com isso, também para que a gente possa doar sentimentos fraternos, harmoniosos para aquelas pessoas que, nesse momento, estão fragilizadas, precisando de auxílio. Então, vamos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, de infinita justiça, ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, que podemos até chamá-lo de nosso irmão maior, né? Que
Talvez tenha sido, né, o espírito mais iluminado que pisou nesse planeta e é nosso modelo, a nossa referência de virtude. É o nosso modelo de virtude. Elevando também os pensamentos aos bons espíritos que estão conosco e nos acompanham sempre quando nos predispomos a estudar e a conhecer um pouco das coisas espirituais. E nós vamos agradecer a todos eles por essa oportunidade. Oportunidade desses minutos que passamos juntos, estudando, refletindo, tentando compreender essa mensagem tão importante de Jesus. E pedindo para que eles, na medida do possível, possam nos acompanhar em nossas atividades, em nossas tarefas, nos trazendo a inspiração necessária para uma boa conduta cristã. Vamos também, nesse momento, vibrar por alguém em especial que seja do nosso conhecimento e que nesse momento esteja passando por uma dificuldade maior. Essa pessoa pode ser um familiar, um vizinho, um amigo de trabalho, de estudo, ou alguém que a gente saiba que precisa de auxílio nesse momento. Que a gente possa enviar nossos melhores sentimentos, desejando a plena recuperação dessa pessoa, se for possível que tal ocorra. E se não for, que ela receba também as energias necessárias para seu fortalecimento, para seu entendimento da situação. Sempre, né, tendo em mente que as maiores dificuldades pelas quais passamos, muitas vezes, foram escolhas feitas por nós mesmos, quando ainda estávamos no plano espiritual. E dessa forma que elas possam receber, né, a energia necessária para passar com sabedoria e com inteligência por esse momento. Vibremos também nesse momento, nesse instante, pela nossa casa, pelo nosso lar, visitando mentalmente cada cômodo da nossa casa, substituindo as energias mais grosseiras que porventura lá estejam, por essas energias salutares, benfazejas, de esperança, de harmonia, de fraternidade, para que todos que habitem a nossa casa ou que nos visitem sintam a presença desse ambiente harmonioso e ele traga benefícios, não somente para nós, mas para todos aqueles que visitam e que frequentam a nossa casa. E por fim, vamos desejar que a espiritualidade amiga possa manter esse desejo que nós temos do estudo, do entendimento e do aprimoramento das informações espirituais, possam cada vez mais se fortalecer. Que a gente cada vez mais possa ter esclarecimento, entendimento das verdades espirituais, para que dessa forma nós aumentemos a nossa fé. Porque a fé, basicamente, se fortalece no estudo e no conhecimento das coisas espirituais. Que possamos, então, sempre, né, manter cada vez mais ativo esse desejo da busca do conhecimento e do fortalecimento da nossa fé. Agradeço, então, a todos pela paciência de nos acompanhar, né, oferecendo um abraço fraterno a todos e um até breve e até o nosso próximo encontro.